Discurso do apóstolo Boyd K. Packer, do Quórum dos 12 Apóstolos, intitulado A Ordem Não Escrita das Coisas. Esse devocional aconteceu no dia 15 de outubro do ano de 1996, no Marriott Center, na Brigham Young Universidade. Começa assim: a fundação básica do conhecimento e do testemunho nunca mudam. O testemunho que Deus, o Pai, vive, que Jesus é o Cristo, que o Espírito Santo nos inspira e que houve uma restauração, que a plenitude do Evangelho e a mesma organização que existia na igreja primitiva foi revelada para nós. Tais coisas são ensinadas em todos os lugares e sempre. Em nossas classes, nas escrituras, guias e manuais, em tudo que fazemos. A doutrina e instruções fundamentais da organização da igreja são, da mesma forma, encontradas nas escrituras. Há ainda uma outra fonte de conhecimento concernente ao que faz a igreja funcionar. 2 pontos. Nós aprendemos da observação e experiência. Se você aprender sobre estas coisas que não estão escritas, a ordem não escritas das coisas, você será melhor qualificado para ser um líder. E você será um líder. As mais importantes posições de liderança estão no lar. O pai, a mãe, esposa, marido, irmão, irmã mais velhas. Assim, posições de liderança e ensino são disponíveis na igreja como em nenhum outro lugar. Enquanto as coisas sobre as quais eu falareis não estão escritas, apóstolo Packer, elas são bem facilmente aprendidas. Apenas esteja alerta para a ordem não escrita das coisas e se interesse por elas. E você descobrirá que aumentará a sua habilidade e seu valor para o Senhor. Antes que eu vos dê alguns exemplos desta ordem não escrita, deixa-me lembrar-vos de que o Senhor falou, 2 pontos, abre aspas. Minha casa é uma casa de ordem, disse o Senhor Deus, fecha aspas. Está em Doutrina e Convênio, na seção 132, versículo 18. E o Senhor disse ao seu profeta, 2 pontos, abre aspas, e vede que estas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais do que suas forças o permitam. E, novamente, é necessário que ele seja diligente, para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, tudo deve ser feito em ordem. Fecha aspas. Pode ler em Moisés, no livro de Mórmon, Mosias, capítulo 4, versículo 27. Paulo disse aos coríntios, aos cidadãos de Corinto, ele disse aos coríntios que, abre aspas, todas as coisas, entre aspas, eram para serem feitas decentemente e em ordem. Vê 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Nós retornaremos a isso em um momento. As coisas que falar-vos-eis não são tão rígidas que a igreja se desmanchará se elas não forem estritamente observadas todo o tempo. Mas elas estabelecem um padrão de dignidade e ordem e tornarão nossas reuniões e classes melhores. Elas irão melhorar as atividades. Se vocês as conhecem e as entendem, elas contribuirão muito para a sua vida. Nossas reuniões deveriam ser conduzidas de maneira tal que os membros possam ser renovados espiritualmente e possam permanecer sintonizados
com o Espírito à medida que eles encontram os desafios da vida. Nós devemos estabelecer condições sob as quais os membros possam, por meio da inspiração, solucionar seus próprios problemas. Existem pequenas coisas que ajudam nesse sentido. As coisas que impedem. Existem coisas que ajudam e coisas que impedem. Alma ensinou, abre aspas, que é por meio das coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E pequenos meios, muitas vezes, confundem os sábios. Alma, no capítulo 37, versículo 6. Eu dou como primeiro exemplo dessa ordem não escrita das coisas, uma coisa tão simples como esta. 2 pontos. Aquele que preside uma reunião deveria sentar na frente e próximo àquele que a dirige. Está falando para quem preside. É um pouco difícil presidir uma reunião da congregação. Aquele que preside é responsável pelo espírito da reunião e tem o direito e a responsabilidade de receber inspiração e pode ser compelido a ajustar ou corrigir alguma coisa que aconteceram na reunião. Isto é verdadeiro, seja numa reunião de auxiliares, presidida pelas irmãs ou qualquer outra de nossas reuniões. Um novo presidente da estaca às vezes perguntará, 2 pontos, abre aspas, devo sentar-me na frente em toda a reunião da estaca? Não posso me sentar com minha família? Eu respondo-lhe, 2 pontos, abre aspas, enquanto você presidir, você deve sentar-se na frente, fecha aspas, ponto. Eu sou tentado a dizer, mas não digo, 2 pontos, abre aspas, eu não posso ter esse privilégio, por que você deveria? Ele é tentado, mas ele não fala. Um outro exemplo, 2 pontos, se você observar a primeira presidência, você verá que o primeiro conselheiro sempre senta à direita do presidente, o segundo conselheiro à esquerda. Este é um exemplo de coisas feitas decentemente e em ordem, como o apóstolo Paulo nos disse. Ordinariamente, mas não sempre, se aquele que preside discursar, será o fim da reunião. Então, esclarecimento ou correções podem ser feitos. Eu tenho tido essa experiência muitas vezes no encerramento de reuniões. Abre aspas. Bem, irmão ou irmã fulano disse tal e tal. E eu tenho certeza que eles queriam dizer tal e tal. Fecha aspas, ponto. Um outro exemplo. Nós não aspiramos os chamados da igreja. Nem pedimos para sermos desobrigados. Somos chamados a posições na igreja por inspiração. Mesmo se o chamado é apresentado de uma maneira inadequada. Não é sábio para nós recusarmos o chamado, não é sábio. Devemos pressupor que o chamado vem do Senhor. A quinta regra de fé nos diz que, abre aspas, um homem deve ser chamado por Deus pela profecia e pela imposição das mãos por quem possui autoridade para pregar o evangelho e administrar as suas ordenanças. Se algumas circunstâncias fizerem com que fique difícil para você continuar a servir, você é livre para conversar com o líder que o chamou. Nós não chamamos a nós mesmos e nós não nos desobrigamos. Às vezes um líder ou um professor apreciam tanto a proeminência de uma posição de liderança que, mesmo depois de servir por um longo tempo, eles não querem ser desobrigados. Este é um sinal de que é hora a desobrigação. Nós deveríamos fazer como fomos chamados. Não deveríamos aceitar os chamados e aceitar a desobrigação pela mesma autoridade. Nós deveríamos aceitar os chamados e aceitar a desobrigação pela mesma autoridade. No segundo vídeo eu vou continuar falando mais.